E eu quero convidar os irmãos, então, eu vou ver se eu aumento aqui o volume. Apertei, foi errado, misericórdia. Aí voltou. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, meus irmãos. É conhecido como o Sermão do Monte, porque Jesus, no comecinho do seu ministério, no seu primeiro ano de ministério, ele proferiu esse discurso, esse sermão, essa mensagem. E é interessante porque essa mensagem, ela começa aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, e vai até o capítulo 7. A gente não vai ler todo o sermão. Eu vou ler aqui a parte das bem-aventuranças e vamos citando alguns textos do capítulo 6 e do capítulo 7. Certo? Porque é uma mensagem só. Mas existem algumas informações importantes. A primeira delas é que Mateus ele conta esse sermão com muitos detalhes. Muitos. Lucas já resume um pouco mais. Marcos também. Mas Mateus, ele dá um destaque para esse sermão. É praticamente o primeiro sermão de Jesus no Evangelho de Mateus. Por quê? Você tem no capítulo 1 a genealogia de Jesus. No capítulo 2, você tem as visitas que Jesus recebeu dos reis magos e a matança dos inocentes. No capítulo 3, você tem a pregação de João Batista, você tem o batismo de Jesus, e você tem no capítulo 4, Jesus sendo tentado por Satanás e Jesus chamando os primeiros discípulos. Então, quando chega no capítulo 5, é praticamente a primeira pregação de Jesus. E é uma pregação que representa, anote aí, essa pregação de Jesus, que aparece no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, representa todas as pregações de Jesus. Tudo que ele ensinou nos 3 anos que ele teve aqui de ministério. Tanto no Evangelho de Lucas, nas cartas de Paulo, porque o Novo Testamento, meus irmãos, é um aparato, uma coleção dos ensinos de Cristo. Paulo não ensinou o que ele achava, ele ensinou a doutrina, o ensinamento de Jesus. Quando ele escreveu alguma coisa que ele achava, ele disse, aqui é a minha opinião. Mesmo assim, era uma opinião boa, porque era fundamentada naquilo que ele cria e sabia de Jesus. Mas o que Pedro, Paulo, Mateus, Lucas, Marcos, João escreveram é um resumo de tudo que Jesus ensinou. Lá no Evangelho de João, no capítulo 20, né, você vai ter João dizendo o seguinte: se fosse escrever tudo que Jesus fez e ensinou, nem todos os livros do mundo caberiam. Nem todos os livros do mundo caberiam. Nem todos os livros do mundo. Então, o que a gente tem aqui é o essencial, é a verdade nua e crua. A verdade verdadeira da palavra de Deus. E aí esse sermão, o Sermão do Monte, ele é o primeiro sermão, propriamente, que Jesus está pregando no início do seu ministério. Então, ele é um resumo, esse sermão do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é um resumão, é a pregação que Jesus fez de tudo aquilo que ele estaria ensinando. E aí diz o seguinte, ó, vamos ler. Mateus 5, do 1 até ali o versículo 12. Certo? Diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, se aproximaram-se dele
os seus discípulos. Escute bem isso. Ele viu uma grande multidão, subiu para o monte para ficar mais visto e para ficar mais acessível a sua voz àquela multidão. Aí ele se senta e os seus discípulos se aproximam dele. E o versículo 2 diz: abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Exultem e alegrem-se, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, como há de se aproveitar? Para nada presta, a não ser para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Não se acende uma lamparina e se coloca debaixo de um alqueire, mas a põe no velador e ela dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Amém. E amém. Como eu falei, ele continua e vai até o capítulo 7. Mas eu quero começar com as bem-aventuranças para que nós possamos entender o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus. De acordo com ele mesmo, no capítulo 4 de Mateus, no versículo 17, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Mateus, capítulo 4, versículo 17, Jesus está chamando as pessoas ao arrependimento. Jesus está chamando as pessoas para o reino dos céus. E os irmãos são sabedores de que Jesus ele é o Messias. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O povo judeu aguardava o Salvador, esperava o Salvador, tinha um desejo ardente de receber o Salvador enviado por Deus. Jesus é esse Salvador enviado por Deus. Jesus é o ungido por Deus como homem perfeito para ser o caminho. Então, quando Jesus vem, ele é o próprio Deus que se faz carne e vem ao nosso encontro, como está lá em Lucas 19:10, ele vem buscar e salvar o que estava perdido, a humanidade. Então, a pregação de Jesus, escute bem o que eu vou lhe dizer. A pregação de Jesus não é uma pregação política.
O ensino de Jesus não é um ensino ideológico. O ensino de Jesus não é um ensino cultural. O ensino de Jesus não é um ensino filosófico. O ensino de Jesus não é um ensino humanista, intelectual. O ensino de Jesus é uma revelação espiritual. É uma mensagem espiritual. Não é uma mensagem religiosa. É uma mensagem divina, não é uma mensagem humana. Então, a pregação de Jesus, ela revela o caráter de Jesus. Logo, quando um cristão, quando uma pessoa ouve o ensino de Jesus verdadeiramente, quando ela escuta o evangelho verdadeiramente, ela recebe uma palavra que transforma, uma palavra que confronta. Por quê? Porque somente a palavra de Jesus tem poder de penetrar e quebrar algemas e correntes da alma. Somente Jesus tem o ensino, somente Jesus tem uma palavra que liberta. E aí a palavra, a pregação, o evangelho de Jesus Cristo, o sermão de Jesus Cristo, está acima da política, está acima da ideologia, está acima da cultura, está acima da filosofia, está acima de interesses pessoais, está acima de intelectualismo, está acima, meus irmãos. E essa palavra de Jesus que está acima do que eu penso, do que eu acho, dos meus preconceitos, do que eu quero, essa palavra de Jesus que confronta as realidades, que confronta as culturas, que confronta os preconceitos, que confronta as ideologias, é rejeitada pelo mundo que é cultural, pelo mundo que é rebelde, pelo mundo que é filosófico, pelo mundo que é ideológico, pelo mundo que é demoníaco, pelo sistema do mundo. Por isso que o mundo tem ódio e raiva e persegue a palavra de Deus. E aqueles que são portadores da palavra de Deus. É por isso que o mundo matou os discípulos, matou Jesus, matou os profetas, matou os apóstolos e continua matando, perseguindo aqueles que são discípulos de Jesus. Talvez aqui no Brasil você não entenda isso. Porque aqui nós temos uma liberdade ainda, por enquanto. Temos uma certa liberdade. Mas se você pudesse dar uma volta com irmãos de outros lugares do mundo que ainda não podem seguir Jesus, ou que nunca ouviram falar de Jesus, você entenderia a mensagem de Jesus. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor? É, mas não é qualquer amor. A mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança? É, mas não é qualquer esperança. A mensagem de Jesus é uma mensagem de ânimo, de encorajamento? É, mas não é qualquer encorajamento, não é qualquer ânimo. A palavra de Jesus confronta preconceitos? Confronta. Mas não abraça, não aprova tudo que é tido como preconceito, como tabu. Vou dar um exemplo aqui. No mundo que vivemos, uma mulher respeitar, honrar o marido é um tabu. A mulher ser submissa ao marido, vixe, essa palavra submissa não era nem para estar na Bíblia. Então eles entendem que isso é um preconceito machista de uma cultura patriarcal e que Jesus, ele quebra esse paradigma. Jesus, ele confronta esse preconceito. Veja, a mensagem de Jesus confronta o machismo.
A mensagem de Jesus confronta a escravidão feminina, o maltrato às mulheres, confronta. Jesus abraça as mulheres? Abraça. Mas a mesma mensagem de Jesus que faz isso, vai contra o feminismo, vai contra os maus tratos aos homens, vai contra aquilo que está sendo pregado como destruição das famílias. Por quê? Porque a palavra, a mensagem de Jesus, nem é machista, nem é feminista, só para dar um exemplo. A mensagem de Jesus não é de direita nem de esquerda. A mensagem de Jesus está acima. De maneira que nós, o povo de Deus, precisamos compreender a mensagem de Jesus. Que mensagem é essa, missionário Ítalo? É a boa notícia de que o reino de Deus chegou e de que o reino de Deus vai além do aqui e agora. Que o reino de Deus vai além dos nossos interesses. E aí eu quero compartilhar com os irmãos alguns pontos dessa mensagem. Veja, a mensagem de Jesus, em lugar nenhum, ela se contradiz. O que está escrito em Mateus confirma, concorda com o que está em Marcos, com o que está em Lucas, com o que está em Romanos, em Apocalipse. A palavra de Deus, ela não se contradiz. O que Jesus ensinou permanece para sempre. Agora, eu preciso destacar para os irmãos isso. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, no versículo 17, ele prega: arrependei-vos, o reino dos céus chegou. Então, os judeus, lembrando, está na Galileia, ele está lá em Israel, 2020 anos atrás, 2000 anos atrás, 1990 anos atrás, ele está lá. E por que ele vem para Israel? Porque Israel foi a primeira nação escolhida por Deus para manifestar, para revelar Deus ao mundo. Por quê? Porque depois do dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se espalhar e formar comunidades, e eles se juntaram depois para querer não precisar mais de Deus. Então, eles começaram a construir uma torre para chegar ao céu. Aí Deus, vendo aquela má intenção deles, destruiu a torre de Babel, espalhou os povos, as famílias, cada um com línguas diferentes, para que eles não continuassem naquele intento de querer chegar ao céu por mérito e por esforço próprio, porque isso é impossível. Hoje nós já temos verdadeiros arranha-céus. E por que Deus não desceu do céu para destruir esses prédios gigantescos que são feitos hoje? Porque ele já desceu do céu antes, na forma de Jesus, como homem, morreu na cruz e deixou a porta do céu aberta, mas só entra quem passar por Cristo. Cristo é a porta, está lá em João 10, 9. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Ou seja, Deus abriu uma porta espiritual. Só entra no céu, no reino de Deus, por Cristo Jesus. E ele vem e está dizendo para o povo: chegou o reino do céu. E aí os judeus, né, quando Deus chama Abraão e decide formar um povo que sirva de luz para as nações, ele está preparando a terra para a vinda dele, para o reino dele. Mas vocês já conhecem a história, o ser humano, Israel, o povo, as nações, todas são escravas do pecado, se entregaram ao pecado, não querem saber de Deus, todos se desviaram. Não há um justo sequer, como está lá em Romanos 3, 23, Romanos 3 e 10. Romanos 3, 10, Romanos 3, 23. Como está lá em Romanos 6, 23 também. Todos pecaram, não há um justo sequer. Aí o que é que Deus faz? Deus manda Jesus como Salvador,
E ele então traz o reino de Deus para este mundo perdido. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele não quer que ninguém pereça, mas que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, como está em João 3,16. Versículo 17 de João 3 diz: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meus irmãos, Deus quer salvar o mundo. Mas para que o mundo seja salvo, as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e aceitar o reino de Deus, a autoridade de Deus. E aí, então, perceba que a pregação de Jesus é uma pregação do reino de Deus. E nessa época que Jesus veio, que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, o tempo certo, o Império Romano era o maior reino do mundo. O Império Romano tinha desbravado e tomado praticamente o mundo inteiro conhecido da época. Os próprios judeus tinham o rei Herodes, mas ele era um rei colocado por Roma. Roma matava e tirava os reis que queria. Roma, o imperador de Roma, Augusto César, era o imperador do mundo. E Satanás governava o mundo através desses homens incrédulos, perdidos, pervertidos. E aí, os judeus que conhecem a palavra de Deus, os judeus que estavam crendo na promessa de Deus de que enviaria o Salvador para o mundo, eles esperavam que o Salvador, que Jesus viesse com o reino político, com o reino ideológico, com o reino cultural, com o reino humano. Eles esperavam que o Salvador viesse com um exército de anjos para destruir, como acontecia no Antigo Testamento, exércitos inimigos. Na visão deles, o exército romano. E Jesus vem completamente diferente. O que isso significa para nós? Primeira coisa, o reino de Deus não tem nada a ver com o reino deste mundo. O reino do mundo é fundamentado no pecado. O reino do mundo é fundamentado na humanidade perdida. O reino de Deus é fundamentado em Deus, na justiça de Deus, na glória de Deus, na vontade de Deus. O reino é de Deus. Então, o reino de Deus, como Deus é espírito, Deus é eterno, Deus é soberano, o reino de Deus é superior, o reino de Deus é eterno, o reino de Deus é perfeito, o reino de Deus é espiritual, que se revela neste mundo, confrontando o reino deste mundo. O que governa o mundo? A soberba da vida, os desejos dos olhos, os desejos da carne, o pecado. Satanás usa o pecado da humanidade para escravizar a humanidade e fazer um inferno na terra. Porque ele não quer ir para o inferno. Então Deus, que nos ama, ele vem e manda seu reino. Ele nos traz o seu reino, que expulsa, que repreende, que afasta, que liberta o homem do pecado. E nos liberta quando nós entendemos que nós precisamos e não podemos negligenciar tão grande salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O único escape para a humanidade é a mensagem, o evangelho do Senhor Jesus. E se você já recebeu essa palavra, se você já se arrependeu, meu irmão, você é parte do reino de Deus e você está numa batalha espiritual para que esse reino avance. Não politicamente, não ideologicamente, não humanamente, mas soberanamente no cumprimento da vontade de Deus. Então, tudo aquilo que vai contra Deus, eu sou contra. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, eu sou contra. E só tem um meio de nós fazermos esse contraponto ao mundo, é a pregação do Evangelho. E Jesus, então, está pregando o Evangelho no capítulo 5 aqui para nós. Ele saiu percorrendo
pregando o evangelho do reino, como está aí Mateus 4, 23, anote aí, Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e moléstias do povo. O reino de Deus chegou até nós. E aí, quando ele viu aquela multidão que o acompanhava, diz o capítulo 5, versículo 1, que ele, vendo aquela multidão, se sentou no monte. Ele subiu o monte e se sentou. E quando ele se senta naquele monte, qual é o objetivo de Jesus? Ensiná-los. Ensiná-los o reino de Deus. Explicá-los sobre o reino de Deus. Então, esse sermão é um sermão de Jesus sobre o reino de Deus. E naquela multidão, quem é que está lá? Homens, mulheres, crianças, escravos, pessoas que eram muitas vezes pobres materialmente, não tinha comida. Mas há também ali ricos, pessoas que tinham posses, cobradores de impostos, religiosos. Naquela multidão tinha gente, vendedores, tinha gente com posses, gente que era funcionário público do império. Naquela multidão tinha gente triste, gente amargurada, gente que tinha perdido parentes, pessoas que tinham perdido suas famílias, pessoas que eram escravas, que tinham sido tomadas dos seus países, das suas cidades, das suas aldeias, e eram levados como escravos. Tinha gente ali, meus irmãos, que tinham fome e sede de que fosse feita justiça, porque foram abusadas, mulheres que foram abusadas, crianças que foram abusadas. Naquela multidão tinha gente assim. Tinha pessoas ali que eram arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas que estavam defendendo a guerra. Tinha ali contraventores. Eu posso citar aqui os zelotes. Os zelotes eram pessoas que faziam parte de um grupo de radicais que queriam formar um exército para lutar contra o exército romano. Os zelotes eram contraventores, eles faziam badernas, faziam movimentos de luta armada. Estavam lá guerreiros querendo lutar com as próprias forças. Tinha gente ali, meus irmãos, que tinha paz, gente que tinha acordo com o império, gente que tinha favor, que trocava favores com os soldados romanos. Tinha gente ali que se aproveitava do Império Romano. Gente que não era perseguida pelo Império. Então Jesus chega e confronta. Ele diz: quem quiser entrar no reino de Deus tem que ser pobre de espírito. Não importa se você é rico, você tem conta na Suíça, se você é o imperador de Roma, se você é o sumo sacerdote, não importa não, você tem que ser pobre de espírito. Você tem que reconhecer, tem que ser humilde de espírito. Você tem que olhar para si mesmo e reconhecer que você não tem nada. E também não importa se você é um pobre lascado que não tem o que comer, não. Escute, você precisa deixar o orgulho, o coitadismo, o vitimismo, a preguiça. Entender que a maior pobreza que você tem que ter, a maior humildade, não é de roupa, não é de dinheiro, é de espírito. E aí ele diz: bem-aventurados, versículo 3 do capítulo 5, Mateus 5, 3. Felizes os pobres, os humildes de espírito. Aqueles que se humilham no seu espírito. Aqueles que reconhecem que são carentes no espírito.
Eu preciso de vida espiritual. Eu preciso de riqueza de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Então ele começa dizendo que o reino do céu é para quem se torna pobre de espírito. Por isso que lá no capítulo 6, ele vai dizer que não devemos juntar tesouro na terra. Mateus 6, ele vai especificar isso. Não junteis tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba. Juntem tesouros no céu. O pobre de espírito é quem? O humilde de espírito é quem? É aquele pecador que diz, eu não mereço nada, eu não tenho nada, foi Deus que me deu tudo, eu existo, eu não trouxe nada do mundo, nem vou levar, tudo que existe, o que eu tenho de mais precioso é a minha alma, eu entrego para Deus. Aí o que é que ele ganha? O reino do céu. Quando você abre mão do seu orgulho, você abre mão da sua vaidade, da sua soberba, quando você abre mão, quando eu abro mão, quando uma pessoa abre mão dos seus pecados, ele abre mão dos seus erros, da sua vaidade, ele abre mão, o reino de Deus alcança essa pessoa. Porque para entrar no reino de Deus, tem que ser pobre de espírito. Ah, Jesus, mas eu estou chorando, Jesus. Eu sofro demais, Jesus. Eu estou perdido, Jesus. Eu não tenho mais salvação. Eu não tenho mais o que fazer. Tudo que eu tinha, eu perdi. Eu não tenho mais nada. A minha vida é só lágrimas, é só choro, Jesus. Aí ele chega e diz: o reino dos céus é para você. Você que está chorando. Você que não tem mais esperança. Você que não tem mais razão para viver. Você que está aflito. Você que está angustiado na sua alma, achando que a sua vida não vale a pena. Vale a pena, porque felizes os que choram, porque serão consolados. É aquela criança abandonada na rua. É aquele idoso maltratado no abrigo, abandonado no abrigo. É aquela mulher espancada pelo marido. É aquele marido traído pela mulher. É aquele pai de família que perdeu o emprego. Quando ele se humilha e ele diz: Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. A mensagem de Jesus é para todas as pessoas que se humilham e dizem: eu preciso do Senhor. E não importa quanto você tenha chorado, não importa quanto você esteja chorando, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é aquele bandido que chora porque apoiou da polícia, porque foi preso, porque caiu e quando for solto vai roubar de novo, não. Não é aquele choro, aquela lágrima de crocodilo, não. De mulher da vida arrependida que na primeira oportunidade cai fora para o bordel. Não, não é daquele homem que trai a mulher, chora na frente da mulher e depois fica traindo ela de novo. Não, ele está falando aqui daqueles que choram pelo motivo certo, que precisam de consolo. Aí eu olho para esse mundo, meus irmãos, quem é que não precisa de consolo? Aí ele diz, o reino de Deus traz consolo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos aqui, tem algumas traduções, né, que colocam humilde. Mas a palavra mais adequada seria mansos, porque o humilde é aquele pobre de espírito. No grego, Deus usa palavras diferentes para humilde. Certo? A mesma palavra que ele coloca, né, humilhai-vos, né, que Tiago usa lá, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, é a mesma que Mateus usa aqui para mansos. Ou seja, se amanse, se acalma aí na mão de Deus, se aquieta. Então ele diz assim, bem-aventurados os quietos, aqueles que não se apavoram, né? Porque muita gente pensa que manso é um inerte, né? É o bobão. Não, manso aqui é aquele que no seu coração procura manter o controle, procura saber qual é o seu lugar. Por que herdarão a terra? Porque os mansos pagam para não entrar numa briga. Os mansos, eles se colocam nos seus lugares. Jesus então diz
Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, porque no reino de Deus não há injustiça. Não espere justiça do homem, não. Espere a justiça de Deus. Você vai ser bem-aventurado porque você vai ser saciado. Não é vingança, não. Tem crente que fica querendo vingança. Eu tenho fé que aquela pessoa vingança, não é isso não. Ele está falando aqui de justiça. Senhor, tu está vendo, Senhor. Senhor, seja o meu advogado. Ele é um justo juiz. O reino de Deus é justo. No reino de Deus não tem rico, pobre, preto, branco, amarelo, homem, mulher. No reino de Deus todos somos importantes. No reino de Deus todos temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. No reino de Deus a justiça é plena. Na igreja pode não ser, na sua família pode não ser, no Brasil pode não ser, na Europa pode não ser, nos Estados Unidos pode não ser, mas no reino de Deus é. E não há nada que escape da justiça de Deus. Então, o que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é um convite, é um chamamento. Cada uma dessas qualidades aqui, não é que você vai fazer isso e vai receber aquilo. Não, escute bem, esse é o segundo ponto que eu preciso dizer para você. O primeiro ponto é o objetivo do sermão. O objetivo do sermão é anunciar o reino. Segundo ponto, para quem é o reino? Para quem é o reino? É para os pobres de espírito, para os mansos, para os que choram, para os que têm fome de justiça, para os pacificadores, para aqueles limpos de coração, para os misericordiosos. Aí eu pergunto, tem alguém aí? Eu não era limpo de coração. Eu não era misericordioso. Eu não era pobre de espírito. O que Jesus está dizendo é que se eu quero ser, eu tenho que fazer parte do reino de Deus. Eu tenho que fazer parte do reino de Deus. Jesus está dizendo que se eu quero ser limpo, se eu quero ser perdoado, se eu quero ser justificado, se eu quero ver a Deus, só tem um caminho, é o reino de Deus. É isso que ele está dizendo. E para quem é esse reino? É para todo mundo. É para todo mundo. Então ele está fazendo um convite para aquela multidão. Na multidão tem quem chore, venha para o reino de Deus. Na multidão tem alguém com fome e sede de justiça, o reino de Deus chegou. Você está quebrantado, você está precisando de paz na sua alma, venha para o reino de Deus. E aí, no versículo 3, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele diz no versículo 10: bem-aventurados que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perceba que o foco de Jesus é o reino dos céus. É mostrar para essas pessoas que o que elas precisam não é de guerra, não é de cultura, não é de ideologia, não é de fanatismo, não é de político. Elas precisam se arrepender dos seus pecados e receber o reino dos céus. Então, aqui é a introdução dessa mensagem de Jesus. E aí, como os discípulos se sentaram perto dele, ele olha para os discípulos e diz: vão perseguir vocês, vão falar mal de vocês, vão injuriar vocês por minha causa, por causa do reino de Deus. Porque o reino de Deus vai contra tudo isso aí que o mundo prega, ensina e faz. Mas se alegrem, versículo 12, se alegrem. Grande é o seu galardão aqui na terra, é isso? Não, está aí no versículo 12. Grande é o seu galardão nos céus, porque também fizeram isso com os profetas que foram antes de vocês. Vocês, discípulos, que estão fazendo parte do reino, vocês que abraçam o reino, vocês que querem o reino de Deus. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Vocês aqui vão dar gosto para esse mundo insípido, para este mundo perdido. Vocês são a luz do mundo, deste mundo em trevas, deste mundo sem esperança. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a luz. Vocês não podem se esconder. Então, para quem é o reino de Deus? Versículo 16.
resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que vejam aquilo que vocês estão fazendo e glorifiquem seu Pai que está nos céus. Entendeu? Então, qual é o objetivo da mensagem de Jesus? Apresentar o reino de Deus. Para quem é o reino de Deus? Para todas as pessoas. E aqueles que já fazem parte têm que iluminar, têm que brilhar, têm que dar sabor, para que todas as pessoas possam se interessar e querer perceber a luz do reino de Deus que já está no meio de nós. E aí, qual é o terceiro ponto que eu destaco nessa noite para encerrar essa mensagem? É que Jesus, depois de fazer esse chamado, ele explica: eu não vim destruir a lei, eu não vim destruir, eu vim cumprir. O que é certo, o que é errado. E se alguém que está me ouvindo está achando que eu trouxe uma religião nova, eu não trouxe religião nova, não. Eu trouxe o reino de Deus, eu trouxe salvação. E aí ele começa a dizer: vocês ouviram o que foi dito? Que no mundo, quem tem a lei é a autoridade. Mas no céu, quem obedece à lei é que tem autoridade. Vocês ouviram o que foi dito? Que aqui quem matar, né, é réu de juízo. Pois eu digo que quem pensar em matar já cometeu pecado. E aí ele vai mostrando que não há ninguém bom, que não há ninguém justo. No versículo 23 ele diz: se alguém trouxer a sua oferta, achando que Deus se compra com dinheiro, que Deus se compra com dízimo, o reino de Deus não é comprado com dinheiro, o reino de Deus não se conquista com oferta. Se você se lembrar que tem lá um irmão com raiva de você, ou que você está com raiva de um irmão, que algum irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali, se reconcilia com o teu irmão, depois vem apresentar a tua oferta. Porque o reino de Deus é um reino de amor. Onde eu e você somos pacificadores, eu e você somos limpos de coração. Essa é a nossa luta. Ou seja, nós precisamos nascer de novo. Quem é que vai ver a Deus? Os limpos de coração. E quem é que é limpo de coração? Aquele que o Espírito Santo lavou no sangue de Jesus. Quem é que pertence ao reino de Deus? Que herdará a terra, que onde pisar, toma posse da terra. Os mansos. Quem que é manso? Aqueles que o Espírito Santo está trabalhando no controle. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos, no capítulo 5 das bem-aventuranças, não é coisas que nós vamos fazer para receber essa recompensa, não. É coisas que ele quer fazer em nós, que queremos que isso aconteça. Eu quero ser manso, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, transforma a minha vida, Senhor. Isso aqui que ele cita são frutos que nós produziremos à medida que o reino de Deus governa a nossa vida. Então, se você encontrar um manso, procura verificar de onde ele tira essa força. Se você encontrar um pacificador, olha de onde ele está tirando essa força. Porque se não vem de Deus, dura pouco tempo. Mas aquilo que vem de Deus é para sempre. Jesus não faz a obra pela metade. E aí no capítulo 6 ele vai explicar isso. Veja, na bem-aventurança do pobre de espírito, dos que choram, dos mansos, que tem fome e sede de justiça e misericordiosos, ele trata no capítulo 5. Quando ele vai falar sobre pacificadores, os que sofrem, vai falar sobre justiça, ele entra no capítulo 6, que devemos nos guardar de fazer as coisas para os outros ver. Ele vai falar do jejum, da oração, ele vai falar de não juntar tesouro na terra. Quando chega no capítulo 7, ele vai dizer: olha, meus irmãos, não julguem para que não sejam julgados, não condenem para que não sejam condenados. E ele vai falar do hipócrita que tira a trave do olho, cuidado com os falsos profetas, a árvore se conhece pelo fruto. Ele conclui o capítulo 7, ele conclui esse sermão dizendo: nós não estamos aqui para ser melhor do que os outros.
O reino de Deus é para nos tornar melhores do que nós éramos. O reino de Deus é para que nós sejamos parecidos com Jesus. E aí, meus irmãos, eu sou contra tudo aquilo que vai contra o reino de Deus. E você? Você é um membro do reino de Deus? Então, que nós possamos entender que o reino de Deus é a nossa prioridade. Que o reino de Deus é para todos. E que estar no reino de Deus é um grande privilégio, que devemos nos alegrar, apesar dos sofrimentos que vamos enfrentar. Porque o mundo nos odeia. O mundo não quer o reino de Deus. O mundo precisa do reino de Deus, mas o mundo não quer. E nessa noite eu preciso deixar essa palavra para você. Você é bem-aventurado, não por mérito seu, mas porque Jesus ama você. Ele veio buscar e salvar você. Ele veio ao seu encontro. Ele está transformando sua vida. Ele lhe tirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele perdoou seus pecados. Você é uma nova criatura. Para que você brilhe, brilhe, brilhe a glória de Deus na sua vida. Então, meu querido, minha querida, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador não é ser um bobão, ativista, ideológico, que defende bandido. Isso não é ser pacificador, isso é ser cúmplice de bandido. Ser pacificador é ser um pregador do evangelho. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Essa é a oração do cristão. Agora, se um bandido pular o meu muro, eu tenho o direito de me defender e dizer: Senhor Jesus, mata ele. Senhor Jesus, me protege. Manda um anjo, acampa um anjo. Senhor Jesus, me guarda do mal. Eu peço todo dia que não entre um ladrão na minha casa. Mas se ele entrar, eu não vou deixar ele estrupar minha esposa, minha filha, matar o meu filho, bater na minha mãe, no meu irmão, não. Porque eu, como homem, sou o chefe da minha casa. Como filho de Deus, sou responsável pela minha família. Então, para evitar que um ladrão entre na minha casa, eu vou lá no presídio pregar para ele se converter e se tornar um servo de Deus. Eu vou lá na boca de fumo e digo para eles que ele precisa se converter e aceitar Jesus. Nem que para isso eu corro o risco de levar um tiro na testa. Mas o crente tem que entender isso. Porque política não transforma bandido. Política não transforma pedófilo. Política não transforma cachaceiro. A recuperação é espiritual, é na alma. E só Jesus pode fazer. Dar dinheiro para pobre não resolve o problema da miséria. O que resolve o problema da miséria, meus irmãos, é o evangelho que transforma a mentalidade das pessoas, que faz a pessoa deixar de ser preguiçoso, entender que tem que estudar, entender que tem que se esforçar, entender que tem que trabalhar. Aí você diz: missionário Ítalo, mas o mundo é injusto, o mundo não dá oportunidade. Aí eu pergunto: qual foi a oportunidade que Pedro teve, que Paulo teve, que Mateus teve? Oportunidade no mundo, meus irmãos, o diabo dá para quem está escravo do pecado. Você não é escravo do pecado. Eu conheço muito pobre, eu sou pobre. E hoje eu não sou rico, não. E se um dia eu tiver de ser muito abençoado, de ter uma casa minha própria que eu não tenho, de ter um carro próprio meu que eu não tenho, se eu tiver essa bênção, é com muito suor, é com muito esforço, não é com esmola de governo. Não é com esmola de político, não é com troca nem venda de voto. Não é por causa que eu me filiei no partido X8 para ganhar pão com mortadela, não. E não é, meus irmãos, botando as pessoas, negros contra brancos, brancos contra negros, mulheres contra homens, que o mundo vai se resolver, não. O mundo só tem um jeito, o mundo só tem um caminho para a salvação. O nome é Jesus Cristo. Você tem que falar de Jesus Cristo. Eu preciso pregar o evangelho de Jesus Cristo, sabendo que eu vou ser perseguido, que eu vou ser maltratado, que o mundo é injusto, que o mundo é mau, que o mundo é cruel, que o mundo é perverso, porque o mundo jaz no maligno.
Então, se você quer o que melhore política pública, pois vote em pessoas tementes a Deus. Pois, nem estou falando de crente, não, de evangélico, não. Tem muito evangélico pilantra, bandido, filho do diabo que está dentro das igrejas. Eu estou falando, meus irmãos, de temor a Deus. Eu não posso, meus irmãos, abrir mão do meu temor a Deus, nem por Lula, nem por Bolsonaro, nem pelo PT, nem pelo PSDB, nem por partido nenhum, porque partidarismo é fruto da carne. Deus não é Deus de confusão. Agora tem uns irmãos que ficam pela misericórdia de Deus, dizendo que a igreja não presta, que os pastores não prestam, porque os pastores fizeram isso, fizeram aquilo. Meu irmão, se converta você, seja uma bênção você, vá fazer a diferença você. Você ficar falando mal dos seus irmãos não vai melhorar. Você ficar criticando a polícia não vai melhorar. Missionário, temos que lutar pelos nossos direitos. Sim. Mas inimigos espirituais nós combatemos com armas espirituais. E a palavra de Deus diz em Efésios 6 que os nossos inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos são os demônios que estão controlando a mente das pessoas. As ideologias demoníacas, as filosofias mundanas que estão na mente das pessoas, no coração das pessoas. Os demônios, os principais e potestades que estão querendo destruir as famílias. Os demônios e os principados que estão colocando pessoas demoníacas nos poderes, com a corrupção, com o interesse próprio. Minha esperança, sua esperança não pode estar nesse mundo. Exultem e alegrem-se, porque vosso Pai tem um galardão para vós no céu. Essa é a mensagem de Jesus. Buscar em primeiro o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Creio em mim, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio em mim. Está na casa do meu Pai, tem muitas moradas. Agora o que ele diz? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Não se preocupe não. Você tem fome e sede de justiça? Vai se cumprir a fome e sede de justiça. Ore por justiça. Creia na justiça de Deus, que não tarda nem falha. Bem-aventurados os humildes e mansos de coração. É isso que está dizendo aqui o capítulo 5. Felizes. Felizes aqueles que fazem o certo. Mas não é o certo que o presidente disse, que o político disse, que o senador disse, que o prefeito disse, que o que eu acho, não. O certo da palavra de Deus. O certo da palavra de Deus. Ah, mas não tem nenhum político certo. Então eu voto naqueles que vão sendo menos ruins para o reino de Deus. Agora, se eu quero realmente uma mudança no meu bairro, eu tenho que ganhar alma para Jesus. Se eu quero uma mudança na minha família, eu tenho que ganhar alma para ganhar minha família para Jesus. Ou seja, meus irmãos, nós como igreja temos que pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus chegou. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Porque Jesus está voltando para julgar os vivos e os mortos. E ele não vai ter o culpado por inocente. A mensagem de Jesus é a mensagem do reino de Deus. A mensagem de Jesus é para todas as pessoas. E a mensagem de Jesus mostra quem serve a Deus e quem não serve. Que eu e você guardemos a mensagem de Jesus e vivamos a mensagem de Jesus, compartilhando a mensagem de Jesus, para que as pessoas vejam as obras de Deus na nossa vida e glorifiquem a Deus. Nem que para isso sejamos perseguidos, maltratados, nos alegramos. Porque o reino de Deus está no meio de nós. Você crê nisso? Digita amém aí. Se você crê nisso, continue perseverando, sendo um bem-aventurado, filho de Deus.
Se você não crê, nessa noite eu quero convidar você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se arrependa. Ele vai te dar uma nova vida. Ele vai te dar um novo espírito, uma nova alma, uma nova razão para viver. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele sabe o que faz. Creia, creia, creia. Creia somente e verás a glória de Deus. Creia e você verá a glória de Deus. Pai de amor, soberano Deus. Bendito, exaltado, engrandecido, louvado, servido, proclamado seja o teu nome para sempre, Senhor. Mais uma vez eu peço piedade de nós. Misericórdia de nós, desse mundo inteiro, Senhor. Nos dá, Senhor, unção do teu Espírito. Enche o nosso coração de temor, Senhor. Pai, que o teu reino se manifeste no meio de nós. Que o perdido encontre a luz da tua salvação. Que o aflito encontre a paz da tua salvação. Que o cego encontre a vista da tua salvação. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor faz os paralíticos andarem. O Senhor ressuscita os mortos. Não há Deus como tu. Por isso, ó Pai, usa-nos, usa a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que sejamos instrumentos do Senhor e não de Satanás. Que sejamos controlados por Ti e não pelos homens. Meu Deus, tem piedade desta nação, Jesus. Toma o nosso país em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado por Teu imenso amor. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus amados irmãos, Jesus está vindo. Nós o aguardamos com alegria. Jesus virá outra vez aqui. Eu creio. Eu quero mandar um abraço todo especial também para minha querida irmã Ana Júlia. Deus abençoe, Ana. Domingo que vem o nosso culto já será presencial, viu, Ana? 6h30 da noite. Aí no Quitino Cunha. Ana mora no Quitino Cunha. Graça e paz do Senhor, viu, Ana? Que bom tê-la aqui conosco. Sempre oro por você. Também um abraço para minha querida irmã Nádia Sério, ouvindo a gente lá nos Estados Unidos, né? Que Deus abençoe, irmã Nádia. Deus te proteja aí também, viu? Deus continue te abençoando, mulher de Deus. Eu não lhe conheço pessoalmente, mas fico muito feliz de tê-la aqui conosco. Irmã Nádia, serva de Deus. Que Deus continue te protegendo. Também temos aqui muitos irmãos que não comentaram, mas que estão conosco. Eu estou vendo aqui alguns. Irmão, missionário Severino, lá em São Paulo. Deus abençoe, meu irmão. Muito bom tê-lo conosco, né? Então, temos muitos irmãos aqui e eu quero agradecer a Deus. Coloca a mão no seu coração aí. Não é nada místico, não. Coloca a mão no coração. O que você está sentindo? Está sentindo bater direitinho? Provérbio diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Encha a tua palavra. Encha o teu coração com a palavra de Deus. Teu coração está batendo direitinho? É graças a Deus. Então, agora com a mão no coração, eu desejo para você que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, companhia, orientação do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família, com todos os servos de Deus espalhados por toda a terra, hoje e sempre.
e todos aqueles o qual nosso Senhor chamar. Amém. E amém. Que Deus abençoe. Uma ótima semana. Amanhã, 8h30 da noite, se Deus quiser, segunda-feira, 8h30 da noite, aqui mesmo no Facebook, teremos estudo bíblico. Vem comigo. Perguntas e respostas sobre a vida futura. O que acontece depois da morte? Tem sua pergunta? Manda para mim aí no meu message, no meu WhatsApp, ou então aqui no Facebook, que nós vamos estar falando sobre isso amanhã, dando continuidade a esse estudo. Perguntas e respostas bíblicas sobre a vida futura. Que Deus abençoe. Uma boa noite, um bom descanso. Não esqueça, você é um bem-aventurado. Jesus ama você.